Salve, salve, meus amigos do Café Cultural aqui da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Estamos aqui nessa nova fase do Café Cultural. Agora todo dia tem Café Cultural, viu, Theo? Agora a responsabilidade está maior. Antigamente era uma vez por semana e tinha uma reprodução, tinha uma reprise, né? E só que a gente pede as coisas e de vez em quando é atendido os nossos pedidos. Eu conversei com a direção da rádio, falei, pô, nosso diretor, o Marco Antônio Rossi, falei, caramba, a gente está conseguindo ter bastante entrevista, a gente está conseguindo ter amigos cada vez mais aqui no Café Cultural. E daí ele me deu 2 dias da semana inéditos e os outros 3 com reprise. Então agora todo dia o povo que acessa a Rádio Mega Brasil vê a minha cara, vê o Café Cultural. Mas é muito bom isso, viu, Théo? Porque falar de cultura, falar de arte é sempre muito bom, faz a gente ser pessoas melhores, eu tenho plena certeza disso. E se aumentou, significa que também o povo está gostando da maneira como a gente faz. Então, vamos em frente, que isso que importa. Meus amigos, eu tenho hoje aqui a alegria, o prazer de ter o Theo Tostes, o Teófilo Tostes, um escritor, um amigo. Me foi indicado por uma amicíssima nossa da Mega Brasil, a Fátima Tucci, quem eu mando já meu beijo, meu abraço, muito saudade da Fátima. Fizemos muita coisa juntos. Nem áureos tempos de comunicação. Hoje ela continua na comunicação, eu estou um pouquinho mais afastado da comunicação corporativa, mas continuamos aqui na rádio fazendo comunicação, que é o que a gente gosta bastante. Mas vamos bater papo, que é o que a gente faz melhor aqui no programa. Antes de mais nada, Theo, obrigado por estar com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por poder conversar conosco. E eu quero fazer para você aquela pergunta que eu faço sempre para começar o programa. Quem é Teófilo Tostes por Theo Tostes? Ô, Sérgio, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito também o espaço, assim, esse espaço de diálogo, de conversa. E eu estava preparado para essa pergunta, porque é a pergunta mais difícil, né? É que a gente é tanta coisa. É verdade. O povo começa a assistir o programa e começa a ficar preparado. Qualquer dia vamos inventar coisa nova. Vai inovando, né? Ó, essa pergunta não vai vir agora, né? Mas eu falei, pô, pelo menos a pergunta mais difícil vai vir primeiro, né? Porque a gente se descrever sempre é um desafio, né? Porque a gente é muitas coisas, dependendo da situação que a gente esteja, né? Eu sou, primeiro, escritor, poeta, mas eu também trabalho com comunicação. Eu sou formado em produção editorial pela UFRJ. Que legal. Já cheguei a ter uma editora com a minha esposa, que é filha da Fátima Tucci, inclusive. Mas eu trabalho há muitos anos com comunicação pública no Ministério Público Federal. Ah, legal. Então, são, eu acho que 17, 18 anos já que eu estou no Ministério Público Federal, trabalhando com comunicação, com assessoria de imprensa. Agora estou trabalhando mais com a parte de redação no portal do MPF e tal, a parte tanto de editoração. Mas eu também sou um cara que ama música, que canta no coral do Mauaca, né, a Companhia Coral Mauaca. Que legal. Acabei descobrindo que eu gosto de compor também, então eu tenho composto um pouco ultimamente. Ou seja, a veia artística fala alta e corre por fala alto. Que legal, que bom. Sou filho de um radialista, então eu acho que a comunicação já estava na veia. Além do meu pai, ele já faleceu, mas ele era radialista, era poeta, e sou um apaixonado por música, assim, e por artes de um modo geral, né? Eu acho que é um pouco isso, o resumo é esse. Sou marido da Fabi e tutor de 3 cachorrinhas loucas e maravilhosas. Uma delícia, já. Para mim já é gente boa. O cara que gosta de cachorro, para mim já é então, gente boa. Eu sou um pouco isso e um pouco mais coisas que talvez eu nem saiba. Muito legal. Bem, então, Theo, diz uma coisa, como é que você começou, como é que você partiu para a literatura? Como é que foi essa coisa de lidar com comunicação? A gente escreve muito, claro, a gente escreve, lidar com imprensa, lidar com o público, a gente sempre tem a escrita como a nossa ferramenta de trabalho. Mas partir disso para fazer uma publicação é um pulo que nem todos conseguem fazer. Como é que foi para você essa transição? Então, na verdade, é engraçado, porque desde a adolescência, o meu sonho era trabalhar com livros.
tanto publicando livros quanto escrevendo livros, né? Eu comecei a escrever muito cedo, com uns 11 anos. Claro, aquela coisa de pré-adolescente, tá descobrindo os primeiros amores, faz aqueles poemas horrorosos. Mas, eu acho que a palavra, o que despertou para mim o amor pela palavra foi o óculos, por incrível que pareça. Olha só. Porque eu, até os 10 anos, eu não usava óculos, eu não enxergava o mundo, eu aprendia tudo de ouvido, eu era bom de matemática, mas eu errava português, não tinha o hábito de ler. E aí eu descobri que eu tinha 4 graus de miopia com 10 anos, né? Então realmente não enxergava nada. E aí eu nasci com vários problemas físicos, com deficiências, isso eu não falei, eu sou um homem com deficiência, né? Eu fiz 7 cirurgias até os 4 anos de idade e tal. Eita, eu ia fazer talvez uma outra cirurgia, que era um alongamento na perna, que eu tenho uma diferença de uma perna para outra. Fui no Sara Kubitschek, eu ia perder aquele ano de escola, mas aí, como o médico falou que a cirurgia era mais estética, não tinha problema, eu falei, não quero perder um ano de vida, não. Ainda mais um ano parado, depois um ano, sei lá quanto que eu vou voltar a jogar futebol, não quero, não. Não, por favor. E aí, nesse período, eu acabei... uma tia lá de Brasília, falou, olha, esse menino não consegue enxergar nada, vamos levar ele no oculista e tal. E aí eu comecei a usar óculos, e aí a minha mãe conseguiu uma vaga num colégio, que depois eu descobri que era o melhor colégio público de Belo Horizonte, a gente, nessa época, morava em Belo Horizonte, e no primeiro dia de aula eu tinha uma prova de português. Aí a professora até falou assim, olha, pode fazer como exercício se você não for bem, a gente desconsidera e tal. E nessa prova tinha uma crônica do Drummond, que era chamado Recalcitrante. E era uma crônica que eu nunca esqueci, que era um cara que estava voltando da praia, de sunga, todo molhado e tal. E aí o cobrador fala com ele que ele tem que levantar, o cara não quer levantar, e lá pelas tantas, ele fala, você é um recalcitrante. E o cara não sabia o que era o recalcitrante, quase foi para cima do cobrador. E o Drummond, né, com aquela ironia fina, sutil, bem delicada, típica dele, né? Narra isso, eu falei, cara, a palavra serve para muita coisa além de só pedir água, né? E aquilo ali me despertou muito para o prazer da escrita. E no ano seguinte, eu fui morar em Cabo Frio e eu estudava do lado da Biblioteca Municipal de Cabo Frio. E o meu avô, que era sócio da biblioteca, falou, olha, eu me responsabilizo e tal, ele gosta de ler, e eu comecei a pegar livro lá. E aí eu descobri o Drummond, não mais o cronista, mas o poeta. Foi, assim, a primeira leitura que eu comecei a ler muito Drummond, imagino, com 11, 12 anos. E é uma surpresa, né, quando a gente vê que tem um escritor que a gente gosta por causa de um estilo, e de repente a gente se descobre ele em outro, a gente fala, nossa, olha só que coisa, ele é muito mais do que eu pensava. E inclusive, ele é mais reconhecido aqui do que ali onde eu descobri ele, né? Eu achei aquilo maravilhoso, assim. E aí eu comecei a ler muita poesia nesse período, assim, principalmente os modernistas, o Bandeira, o Drummond, o Quintana. E depois eu virei leitor assíduo, assim, né? E aí, nessa época, minha irmã, que também é poeta, mas nessa época ela é mais nova que eu começou a escrever umas histórias e tal, e ela escrevia bem. E eu falei assim, eu também quero um caderno para escrever e tal. Então, por influência, eu comecei a escrever poemas. Só que como eu lia muito poema, eu comecei a querer desenvolver mais uma linguagem mesmo. É claro que com até, sei lá, os poemas que eu escrevi até uns 17, 18 anos, não prestam muito, mas várias vezes eu pensava em livros. Eu cheguei a ter 2 projetos de livro antes de ir para a faculdade. E aí, quando eu estava para prestar vestibular, eu não sabia o que eu ia fazer, eu cheguei a pensar em fazer letras e tal. E aí me caiu na mão um livro chamado Marketing Cultural ao Vivo. E lá tinha uma das entrevistas, era um cara de uma editora que existia na época chamada Salamandra. E ele falava de um projeto que ele fez para fazer um livro de poemas do Drummond ilustrado. E ele falou do contato que ele teve com Drummond de novo, né? Eu acho que esse cara tá ali na... Tem alguma coisa por aí. Alguma coisa. Eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Eu quero ter contato com autores, eu quero conversar com autores, né? Eu acho que eu sempre escrevi muito pelo desejo de diálogo. Então, eu fui para a comunicação porque eu queria fazer livro.
E aí eu caí na comunicação pública por acaso, porque eu prestei um concurso, passei, achei que eu ia ser aproveitado, sei lá, eu sabia diagramar, sabia fazer algumas coisas, mas eu acabei caindo numa assessoria de imprensa e aí descobrindo toda a parte da comunicação corporativa e principalmente a comunicação pública, que tem um caráter muito diferente da comunicação privada, né? Mesmo mas sabe o que eu acho, Théo? E eu trabalhei anos a fio em comunicação corporativa, em empresa pública também. Sabe que eu acho que a transformação é pelo relacionamento? E eu vejo isso, por favor. Não tem sim, tem crítica aqui, sim, mas tudo bem, a gente não pode fazer essa crítica agora. Mas quando você faz a assessoria de imprensa, a comunicação técnica, é chata. É muito chata. É muito chato. Quando você consegue construir isso num relacionamento, usando palavra, usando a comunicação de uma forma onde você constrói alguma coisa, onde você aproxima pessoas, parece que a mensagem flui muito melhor. Nossa, com certeza. Não sei se você tem essa impressão. Eu tenho muito essa impressão, inclusive quando eu cheguei, porque eu fiquei um ano em Belo Horizonte de novo, trabalhando no MPF, e depois eu me transferi aqui para São Paulo. Ainda mais no técnico pra caramba, né? Difícil pra caramba, imagina. E também é toda uma tradução da linguagem jurídica para uma linguagem mais comum, acessível a todo o público, né? E eu lembro que quando eu cheguei, a procuradoria em que eu fiquei nunca tinha tido assessoria de comunicação. E aí eu fui começar a fazer o primeiro boletim interno, eu entrei em contato com um setor, o cara, tá bom, eu vou ver. E ligou pro chefe lá, olha, tem um cara aqui chamado Teófilo. Tem um maluco aqui. Perguntando umas coisas, eu posso passar informação para ele? Não, claro, ele entrou aqui, ele está fazendo os boletins agora. Ele é nosso, né? Ele é nosso. Exatamente. Não tinha essa cultura de comunicação, porque ninguém chegava lá e ficava pedindo informação e tal. Mas no final, ele era o primeiro. Olha, Theo, tem uma coisa aqui que eu acho que é legal. Divulgar. Mas isso a gente só ganha com relacionamento. Eu só fui ter confiança das pessoas com, sei lá, um ano de casa, um ano e pouco, porque aí você vai conhecendo todo mundo, né? É uma procuradoria grande, com, na época, 50 procuradores, hoje tem um pouco mais, muitos servidores, muitos terceirizados, estagiários. Então, para você conseguir ter essa confiança, você precisa ter uma comunicação interpessoal muito boa, né? Se aproximar. E eu acho que internamente é fantástico isso, eu concordo contigo, é uma dificuldade quebrar certas barreiras internas dentro de empresas. Quanto maior a empresa, pior. Quanto mais técnica a empresa, pior é ainda. E com a imprensa, né? Eu acho que com a imprensa também. Eu vejo certos assessores de imprensa, perdão, coleguinhas, mas a verdade é essa. Eu vejo certos assessores de imprensa que, ainda mais hoje que está fácil, né? A comunicação está muito rápida, com WhatsApps, essas coisas todas. O povo se limita a fazer um texto. Parece que aquela coisa do técnico voltou. Técnico, tá aqui a informação. Não, gente. Pega o telefone, conversa, mostra o rosto. Eu estava falando com o Theo aqui, quando a gente conversava por WhatsApp, né? Quando entrou aqui, ele falou, que bom que a gente pode, nem que seja virtual, mas olhar um para o outro. Isso faz falta. Só que isso constrói, isso vai criando confiança. Nossa, com certeza. E essa relação com os jornalistas é muito importante, porque eles precisam confiar em você, né? Inclusive, assim, porque muitos jornalistas veem, inclusive a assessoria de comunicação de alguns órgãos públicos, isso acontece mesmo, eu sei, como aquele grupo que vai dificultar a chegada da informação. E você não pode ser esse profissional, né? Até para quando você falar, olha, eu não tenho essa informação, ou eu não posso te passar essa informação, imagina. Eles entenderem. Tem muita coisa que está sob sigilo, mas o jornalista tem que saber, assim, que eu não estou de má vontade, então eu tenho que ter essa relação interpessoal com ele, né? E isso é bom, porque quando você constrói essa relação, você chega para o jornalista e fala, olha, eu entendo que você está atrás dessa pauta, mas aqui eu não posso passar isso, porque isso está sob sigilo. E o jornalista entende. Se você fala a verdade para eles... E você vira muito jogo nisso. Você vira. Quantas e quantas... Aquela coisa que você fala, meu Deus, olha essa bomba. Daí você, graças à relação, graças à tua credibilidade, graças à verdade, à ética,
O que você olha assim, você vira jogo. Mas a notícia, você vai transformar a notícia ruim em notícia boa? Às vezes sim. Ou que você, pelo menos, fala assim: olha, gente, o fato aconteceu. Só que escuta esse lado também. Total. Que a imprensa é mostrar os dois lados. Quando você chama a responsabilidade, e nós mudamos totalmente o papo da conversa, que era para falar do livro do Tales, estamos falando de jornalismo aqui, que não deixa de ser cultura. Sim, com certeza. Quando você chama a responsabilidade, fala, meu amigo, a tua função como jornalista é informar a população. Quando você lembra o jornalista da redação que a função dele é informar a população com a verdade e que você está transmitindo para ele uma verdade, se aproxima, cara. E aí não tem segredo fazer assessoria de imprensa. Sim, com certeza, com certeza. Isso é muito importante mesmo, que o jornalista possa confiar em você. Muitas vezes você vai ajudar ele em pautas, né? Porque ele está ali, às vezes, confuso. Eu gostava muito de sentar e explicar, porque a linguagem jurídica é uma linguagem. E eu acho, até fazendo uma interrelação, eu acho que, apesar das diferenças, a literatura e uma assessoria de imprensa como essa, de transformar a linguagem técnica para a linguagem comum, ela tem uma similitude que é a de você transformar a linguagem, né? No caso da assessoria de imprensa, eu pego aquele jargão técnico, etc. e tal, e transformo numa linguagem mais acessível para todos os públicos, né? E no caso da literatura, eu acho que não que a gente faça o inverso, mas muitas vezes a gente pega o banal e mostra a complexidade por trás do banal. Né? Exato. E você mostra as camadas, né? E dá a ver as camadas. Então, não é que é uma relação oposta, mas você acaba também transformando pela linguagem algo que poderia ser simples, algo que poderia não ser percebido, em algo que se torna percebido graças à linguagem literária, ao espaço literário, né? Porque você vai transferir, né, aquele fato, aquela coisa que você está escrevendo para um espaço. E você aprendeu isso com Drummond. Você aprendeu isso com Drummond, tenho certeza. Muito provavelmente. Porque o Drummond ele era, como poucos, um grande observador. Mesmo essa crônica que você falou do Recalcitrante, que é maravilhosa, indico que todos leiam, assim, ele deve ter visto isso acontecer. Talvez não nos termos, talvez o cobrador nunca tenha falado recalcitrante para mim, mas o Drummond, sabe, na criatividade, na mente criativa dele, ele viu isso. E eu acho que a literatura, seja poesia, seja como for, ela é justamente isso, é você puxar a realidade e colocar no papel. As pessoas têm que se reconhecer. Nem que seja um pouco fantasiosa, mas tem que se reconhecer ali. Nossa, totalmente, totalmente. A empatia, né, e o reconhecimento, essa função até catártica que o próprio Aristóteles fala na poética, ela é muito importante, né? Porque se você não se reconhece, você olha e aquilo não te diz nada, aquilo não te comunica nada, você fica perdido, né? Com que bases você vai olhar para algo que não te diz nada, né? Fantástico. Mas vamos falar do teu livro. Você está lançando agora, você acabou de lançar, né, há uma semana, mais ou menos, o teu terceiro livro, que tem o nome, deixa eu pegar aqui agora, a gente está batendo papo já, a mente é assim, O Poeta Toma a Polis. Conta um pouquinho para a gente do livro, é um livro que tem, você coloca, é um livro que tem duas partes. Conta um pouquinho para a gente do Poeta Toma a Polis. Sim, sim. Engraçado que esse é um livro que ele se impôs na minha escrita. Eu estava escrevendo um outro projeto, e veio a pandemia, né? A gente já estava passando por momentos difíceis, né? Inclusive politicamente dentro do Brasil. E aí imagina, você acha? Não, isso eu acho, eu não tenho, é só uma impressão, sabe? Mas é pura impressão, não, é impressão tua, pelo amor de Deus. Então, não era bem isso, eu estava meio iludido, mas eu já estava né, muito tocado, até pelo fato de o MPF e trabalhar no MPF, ele tem uma preocupação muito grande com direitos dos cidadãos, com inclusão, com a diversidade, né? A gente vê isso sendo atacado por uma série de discursos de ódio e tal, já era algo muito impactante para mim. Então, obviamente, isso já estava impactando a minha escrita. Mas eu estava com outro projeto de escrita até que veio a pandemia. E o projeto de escrita anterior era um livro que ia celebrar a vida e tal, e os encontros. Como que você faz isso quando você não pode nem sair de casa?
né? E aí a minha escrita foi sendo tomada, na verdade, pela escrita de testemunho. Então, esse livro, em primeiro lugar, é um testemunho do nosso momento histórico, né? Desse momento, sei lá, dos últimos 6, 8 anos no país, no mundo, né? Então, ele tem uma primeira parte, que é até intitulada Psicopatia Cotidiana, que eu trabalho muito esses temas do cotidiano, da exclusão, da indiferença. Mas eu não queria que fosse um livro que só fizesse denúncia e tivesse um olhar pessimista, porque eu não tenho esse olhar pessimista, né? Apesar de saber dos problemas, de não ser uma pessoa alienada e achar que está tudo bom, né? Eu acho que a gente tem um poder de transformação muito grande. E eu gostaria de trazer isso para o meu livro. Então, a segunda parte do livro, que é o Polis Poética, eu começo a pensar que desejos e que futuros possíveis eu tenho. Né? Então, nessa segunda parte, eu começo a apontar vontades, apontar um mundo que exalta a diversidade, que exalta o encontro, que exalta a figura de autoridade, o outro, até filosoficamente falando, né? E esse livro ele também dialoga muito com uma ideia, na verdade, um contraponto, inclusive, com uma ideia que está presente em Platão, né? Quando, no final ali da República, no livro 10 da República, Sócrates fala que a poesia tem que sair da polis porque ela está a 2 graus de distância da verdade, né? Você tem a verdade, que é a ideia, você tem o mundo, que seria uma cópia desse mundo das ideias, e a poética, né, a arte, ele faz exemplo também da pintura e tal, ela estaria copiando a cópia do mundo, né? Porque o mundo já seria uma cópia desse mundo das ideias. Só que, assim, será que a função da arte é só copiar o mundo? Não. Então, o livro, ele também, a partir desse diálogo também com Platão, mas de um contraponto, ele começa também a discutir, pensar um pouco quais são os lugares e quais são as funções da poesia no mundo contemporâneo, num mundo, inclusive, que viveu uma pandemia mundial, que a gente está saindo dela agora, né? Esse ano foi a primeira vez que eu saí sem máscara, né? E ainda você toma cuidado. Ainda toma cuidado. Eu, por exemplo, sou diabético, eu fiquei muito tempo sem sair, sem botar o pé na rua. Assim, eu ficava com medo de pegar o elevador, inclusive, né? Sim, sim. E, além disso, a gente vive um momento crucial também, por exemplo, na questão ambiental. A gente sabe que a gente precisa cuidar do planeta, porque o planeta, os recursos, eles podem se esgotar, e aí a gente vai para onde? A gente não tem, né? Até eu me lembro, voltando no Drummond, que é uma referência eterna, né? Aquele poema dele das viagens, né? Da dangerosíssima viagem para dentro, que a gente não faz, né? A gente ainda não conseguiu explorar Marte, humanizar Marte, colonizar Marte, achar Marte chato, tal. A gente só tem esse planeta. E se a gente não conseguir mais ficar aqui, né? Então a gente está até pegando a ideia do Krenak, né? Do Ailton Krenak, a gente está precisando de ideias para adiar esse fim do mundo. Sim. Né? Porque a gente não quer viver um apocalipse, a gente não quer eu não quero ser testemunha do apocalipse, até porque não vai ter livro para testemunhar isso, né? É verdade. Na verdade, uma coisa que a gente sempre bate muito, falamos já aqui no Café Cultural isso, a pandemia, apesar de tudo, apesar de todas as dores que ela trouxe, ela deixou uma lição muito grande. Uma lição de que a gente precisa olhar melhor para as pessoas e olhar melhor para o planeta. Só que, infelizmente, meu amigo Teófilo, eu sou um pouco cético. Eu acho que as pessoas, quando eu escuto as pessoas comemorando, que bom que eu posso voltar ao que era antes da pandemia, eu fico falando assim, gente, se é para voltar o que era antes, não precisava ter tido a pandemia. Se nós não aprendemos nada nesse processo, ele foi em vão. Porque todo processo, seja um processo de positivo ou de doenças, ou o que for, ele nos traz um aprendizado. Assim como um livro. O que adianta eu ler um livro e chegar na última página, fechar e devolver ele para a prateleira? Eu preciso aprender. Antes, né? E sair igual. Eu não posso ir numa exposição, ir assistir uma peça de teatro, ler um livro, escutar uma música e ser a mesma pessoa que eu era antes.
Eu preciso aprender alguma coisa. Isso a gente tem que trazer para a vida. As artes nos ensinam isso. O como ser melhor após um processo. E é só que eu estou com um pouco de dúvida se a gente conseguiu ser melhor depois da pandemia. Esse é o desafio mesmo. Eu compartilho muito dessa sua visão dessa necessidade de transformação, né? Esse livro, né, o poeta Tom Apolis, inclusive, fala muito disso, dessa necessidade de transformação, dessa necessidade de acolhimento do outro, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu não sou tão cético quanto você, porque a gente já viveu momentos muito dramáticos no mundo. E eu acho que... Sim. A gente se transforma. Eu vou pegar, talvez, aquele que é o exemplo mais radical de horror, que foi a Segunda Guerra, o Holocausto. Uhum. Isso transformou as relações, inclusive internacionais, do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Né? A diplomacia, a forma de que a gente... Inclusive, que a gente pode fazer a coisa mais horrenda que a gente pode fazer, que é a guerra. Até a guerra se transformou pela Segunda Guerra Mundial. E eu não acho que está tudo bem. A gente ainda precisa transformar muito para que não haja guerra. Né? A gente ainda precisa caminhar muito. Mas eu acho que a gente não está tão lá atrás, tão igual, sabe? Eu acho que esses momentos de crise, eles nos transformam como coletividade, como humanidade. Talvez não seja suficiente, né? Talvez não seja uma transformação ampla o suficiente para transformar a todos, mas eu vejo assim alguns avanços muito grandes assim, sim. Né, que a sociedade conseguiu. O desafio é manter os avanços, né? Eu lembro que quando estava se falando, né, das ameaças à democracia e tal, e eu lembro de ter achado assim, gente, eu já fiz teatro e tal. Eu lembro que uma das peças de teatro que eu fiz foi aquele Bailei na Curva, que é uma peça sobre a abertura política. A gente fez uma releitura pegando até os anos 90, que era a época que eu vivia, né? Foi uma peça de adolescente, a gente ganhou um festival estudantil de teatro em Cabo Frio, e eu falava, gente, mas como que as pessoas acreditavam nisso? Eu começava como um radialista que lia, eu falava, o Brasil pode explodir a qualquer momento e em qualquer direção, e falava do editorial do Neo. Eu falo, não, ninguém acreditaria mais nisso, nunca mais. Não, eu vi a mesma coisa sendo escrita depois. Então, assim, eu tenho essa esperança. Apesar do meu ceticismo, é coisa de dinossauro, relaxa. A gente é quase da mesma idade, não vem, não. Eu não estou mais perto que você. Mas eu fico pensando o seguinte, eu espero muito que nossos netos, não nossos filhos, mas que nossos netos, um dia, ao ler a história de 2018, 19, 2020, 2021, 22, 23, esse período, eles olhem e falam o seguinte: como foi possível isso? Tem certeza que isso aconteceu? Ou foi um delírio coletivo que vocês viveram? Vocês ficaram chapados aí e fizeram isso daí, né? Eu tenho essa esperança de que eles olhem e falam: meu Deus do céu, a que ponto vocês chegaram? Eu também desejo muito que, se não os nossos filhos, mas os nossos netos, eles olhem para trás e falem, nossa, mas isso não é mais possível hoje, né? Embora eu acho que uma sociedade inclusiva, uma sociedade completamente livre de certas mazelas, a gente sempre vai precisar ter a vigilância, né? Porque sempre vão ter ameaças novas, né? A gente pensa, por exemplo, a gente tem toda uma coisa de direitos humanos e de, inclusive, sistemas para punir países que fazem agressões e tal, só que a gente tem bomba atômica. Se um cara desse lançar uma bomba atômica em algum momento, acaba tudo. É verdade. Né? A gente é mais ou menos da mesma idade, a gente viveu nos anos 80 uma ameaça iminente de fim do mundo. Não, e que assim, é verdade, nos anos 80, o pessoal que não viveu nessa época, é o seguinte, o mundo não acabou por causa de medo. Porque um cara tinha a vontade de apertar o botão, o outro também tinha. Só que ele fala, porra, se eu apertar o botão primeiro, ou ele vai apertar lá, então na verdade a gente vai morrer. Então, assim, eu não vou apertar porque eu não quero que ele aperte. Só por causa disso.
Não foi por responsabilidade, não foi por altruísmo, não foi por pensar, não, por medo. Só por medo. Que se eu fizer, ele vai fazer também. Então, Total, isso eu também concordo com você. Sabe, e hoje a gente está vivendo numa sociedade onde livros como o do Teófilo são importantíssimos para registrar não o que aconteceu, mas registrar sentimentos, registrar pensamentos, registrar ideias, impressões. Porque são essas impressões que vão fazer as futuras gerações pensarem. Elas vão ler o que aconteceu, daí elas vão pegar o livro do Theo e vão falar: poxa vida, olha só, essa impressão aqui é interessante, e vão estudar. Como hoje a gente estuda Platão, a gente estuda por causa das impressões do que aconteceu naquela época. Ou seja, a gente tem que aprender alguma coisa. Com certeza. E outras literaturas de testemunho, o próprio Drummond, né, o livro mais importante dele é A Rosa do Povo, que é uma testemunha do que aconteceu na Segunda Guerra. Eu lembro muito do Primo Levi também, no Isto é um Homem, que ele escreve, inclusive, poemas sobre Auschwitz, sobre o que é o homem, o que é a mulher, isso é um homem, né? E ele se pergunta, isso que ele está falando é ele próprio, são eles, né, os companheiros dele que ficaram naquele horror e muitos dos quais nem tiveram a chance de sobreviver a esse horror, né? Mas esse testemunho é importante, porque você precisa extrair o humano de todos. Porque quando você desumaniza, mesmo aqueles que você combate, aqueles que têm ideias que você combate, você abre a porta para as atrocidades. Né? Eu posso ser contra uma ideia, né? Eu sou contra a sua ideia. Não concordo com o que você pensa e tal. Vamos discutir isso, vamos sentar e chegar... É essa a função, inclusive, da política, né? Agora, se eu falo, não, você não presta porque você é isso, você é aquilo, então eu posso te eliminar do mundo. Essa é a porta, né, que se abre para o caos, para o fim, para esse estado de coisas que a gente não quer que aconteça, né? E a gente não pode, e a gente tem que sempre mostrar que não existe o errado, existe o contrário. Existe o contrário. O errado é não permitir. Porque a partir do momento que você proíbe, assim, eu lembro muito que minha avó falava isso. Ela falava assim: não adianta proibir. Eu tenho que te ensinar o que é o correto. Eu tenho que te ensinar o como fazer, a ser ético. Porque não é falar sobre ética é fácil, mas aquela hora que te dão um troco e você vê que tem uma nota a mais ali, hoje em dia nem tem mais, porque hoje você paga tudo um cartão de crédito. Mas quando você pagava em dinheiro, eles davam um troco, daí você via que a pessoa ali do caixa da padaria te deu uma nota a mais. Fala, não, tá aqui de volta. Não, mas você levou aí R$ 10, você devolveu? Sim, porque não é meu. Porque o respeito deve ser maior, a ética deve ser maior. E hoje em dia a gente fala muito sobre ética e tem que ser muito bonito falar, escrever e ler sobre ética, né, meu amigo Theo? A gente precisa muito disso nesse momento. Com certeza. E isso desperta um amor pelo outro, um amor altruísta, né? A ideia de Filos, né, ou de Ágape, aquela ideia do amor que você olha para o outro e você se reconhece no outro, né? Eu até gostaria de pedir licença para ler um poema que fala sobre amor. Por favor, maravilha. Eu vou mostrar a primeira capa aqui, que é o poema Poemopolis. Ele foi lançado pela editora Patois, que é uma pequena editora, mas que já lançou mais de 1.700 livros. Eu acho que deve ter um catálogo de uns 300 autores. Só que é uma editora pequena, se você for comparar, né, até a distribuição dela em outras, como Companhia das Letras, que são editoras maiores. Né? Mas ela tem um trabalho muito grande de publicar novos autores e de celebrar autores da literatura contemporânea. Já foi premiada com Jabuti, com o Prêmio São Paulo de Literatura e tal, lançou muitos autores importantes no cenário brasileiro, e eu vou ler um livro que fala exatamente desse resgate, um poema que fala exatamente desse resgate da necessidade do amor ao outro, né? Por favor. E que é o poema que abre o livro, que fala: é urgente espalhar o amor, é urgente espalhar amor. Para calar canhões e metralhadoras, conter a mão brutal no momento de desferir o golpe, para combater a cultura de pólvora e chumbo que assola os 4 cantos do mundo,
opor-se a cada guerra e a cada assassinato, para impedir que o cinza dos asfaltos continue a ser tingido pelo sangue de culpados e inocentes, é urgente espalhar amor com a sofreguidão de todas as sedes, porque são tempos miseráveis aqueles em que o amor é motivo de escândalo e perplexidade, e o ódio, aplaudido de pé, se alastra como uma praga na boca e nas mãos de tantos, na morte e no massacre de quem ousa ser, mesmo que involuntariamente, o outro. Eita. Eu acho que esse é o nosso desafio, né, Sérgio? É espalhar esse amor nesse sentido, né? Não o amor que a gente pensa só quando fala de amor, o amor romântico. Não. Espalhar. O amor pelo humano, né? Entender o que você falou, uma coisa perfeita. Entender o que é o outro. Só que a gente só vai entender quem, o que é o outro, a hora que nós entendermos que, para esse outro, o outro somos nós. Sim, isso é muito importante. Mas é o outro, isso é o outro. Tá, isso é o outro para você. Para ele, o outro é você. Então, total. Aí, amigo, aí a gente vai para outra. Meu amigo Teófilo Tostes, que delícia, que delícia. Meu caro, me diga uma coisa, aonde que a gente encontra o poeta Tom Apolis? Como que é possível encontrar, comprar, ter essa obra em mãos? Então, ele está disponível no site da Editora Patois, que é editorapatois.com.br. Obviamente, quem quiser um exemplar, por exemplo, autografado, que a Editora Patois não vai mandar autografada, pode me encontrar no Instagram e pedir no direct, porque... Faça pergunta, onde encontrar Teófilo Tostes? Isso, eu tenho um Instagram que é Teófilo Tostes e pode me encontrar lá, chamar, falar, olha, vi sua entrevista e tal, gostaria do seu livro, eu vou ter um prazer imenso de ganhar um leitor e muitas vezes ganhar até um amigo, né? Claro. É importante esse contato com o autor, que é o que você buscava lá atrás, no seu começo de carreira, ter contato com o autor. Hoje está mais fácil ter esse contato. Então vamos aproveitar as redes sociais e, sabe, conhecer o Teófilo, trocar ideias, entender a poesia, entender a obra do Teófilo, falar, pô, cara, gostei, quero isso. E aí a gente vai construindo juntos, quem sabe, o próximo livro. Nossa, isso é sempre o desejo. Eu acho que, inclusive, eu me alimento muito dos encontros com a escrita. E essa coisa de ouvir, de ser um observador, eu percebo isso muito em mim. Assim, eu sou uma pessoa que observa muito e eu vivo assim. Acontece uma coisa, eu anoto, isso vai dar um conto, isso vai dar um conto. Eu me mando por e-mail, isso dá um conto, que agora a gente tem celular, né? E aí o e-mail eu sempre faço, tal. Eu sempre me mando assim, eu tenho uma coletânea de ideias e coisas que surgiram da observação mesmo, né? Que maravilha, que maravilha. Theo, quero agradecer demais a tua presença aqui. Deixar um convite, por favor, volte para tomar mais café com a gente. Tendo novas obras, tendo novas ideias. Quero bater um papo sobre música, de repente. Vamos trazer o Teófilo músico aqui para a gente conhecer. Meu amigo, espaço aberto, portas abertas. Venha sempre tomar um café com a gente, vai ser um prazer, uma honra te receber novamente. Querido, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com essa nossa conversa, poder conversar com você olho no olho, apesar de não presencialmente, né? E agradeço a todos que ouviram, assim, desejo a todos uma boa leitura, caso alguém caia no meu livro por essa entrevista, eu vou ter uma alegria e um prazer muito grande. Um abraço. Com certeza, vai. É isso aí. Pessoal, quero agradecer demais vocês aqui sempre no Café Cultural. A gente volta logo com mais uma entrevista, um bate-papo tão gostoso como foi esse. Valeu. Obrigado, Theo. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.